O Presidente da República testou positivo para a Covid-19. Essa informação já foi confirmada. O Presidente da República está infectado com Covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa está assintomático. Mas começamos por uma referência ao estado de saúde do Presidente da República, que tem testes à Covid contraditórios. Da tarde. O primeiro teste tinha sido feito na Fundação Champalimau. Este último PCR foi realizado por uma equipa do INEM, a pedido das autoridades de saúde. Há mais de 20 anos, quando era líder do PSD, dizia-se que Marcelo era de Teflon, porque a ele nada se pega. Agora, nem o vírus pegou com o primeiro teste, porque desapareceu no segundo. Estamos a gravar esta comissão política na manhã de terça-feira, dia 12 de janeiro, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter testado positivo à Covid-19 e depois de ter sido dado como negativo da noite para o dia, lançando ainda mais caos e incerteza numa campanha já moribunda. Na verdade, isso acaba por ser secundário. Enquanto sabemos se Marcelo está ou não definitivamente positivo ou negativo, as campanhas não iam fazer mais do que meias campanhas, porque o espírito da campanha eleitoral morreu com o agravamento da pandemia. Os jogos que eram para se fazer já estavam feitos. O que era para acontecer decidiu-se nos debates televisivos, onde a estrela de Marcelo brilhou e a curiosidade em relação a André Ventura lhe deu o primeiro e o segundo lugar no pódio das audiências. O debate mais visto foi o confronto Marcelo-Ventura, com 2 milhões de espectadores na SIC e na SIC Notícias, tanto quanto pode atingir um jogo de futebol na Champions, por exemplo. Ver Marcelo trabalhar para bater Ventura não foi um mau espetáculo. Representamos direitas diferentes. Eu sou de uma direita social. Sendo direita social. Se reconhece na doutrina social da Igreja, no Papa Francisco, na preferência pelos pobres, pelos explorados, pelos oprimidos, pelos dependentes e, portanto, que tem posições do ponto de vista social que são posições que são diferentes de uma direita securitária, numa direita do medo. Gostava de mostrar ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa esta fotografia, para ver se ele se recorda disto. Eu gostava de perguntar-lhe se ele se recorda desta fotografia. Sim. Ora, esta fotografia mostra tudo o que a minha direita não é. Nesta fotografia, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se com bandidos, um deles é um bandido, verdadeiramente. Em segundo lugar, nas audiências ficou o duelo Ventura-Marisa Matias. E quem esperava choque e horror não ficou decepcionado com os insultos de cobardia e vigarice a fazerem ricochete em Ventura e a mancharem definitivamente a pior campanha que Marisa Matias já fez. É este que é André Ventura. André Ventura, cobarde. Tem que responder outra vez. André Ventura, cobarde, troca-tintas. André Ventura, que na realidade é um vigarista. Eu sei que está mal nas sondagens, mas não é motivo para ofender e dessa maneira. Acho que lhe fica muito mal perante os portugueses hoje estar com essa linguagem ofensiva. Eu não a vou ter consigo e acredito que tenho muitos motivos para a ter consigo, porque se há vigarista nesta mesa, está desse lado. No debate ao centro, o melhor debate, Marcelo e Ana Gomes conseguiram ter 1,7 milhões de espectadores que ouviram isto. Porque, por exemplo, eu sei que o seu professor, até pela sua relação de amizade com o Dr. Ricardo Salgado, é certamente das pessoas com mais interesse em que o caso BES já tivesse sido esclarecido, que já se tivessem apurado as responsabilidades desse senhor e de muitas outras pessoas. Terceira referência que tinha que fazer ao Dr. Ricardo Salgado. Claro, se vem sempre no programa, foi há 5 anos, agora é 5 anos depois. Há 5 anos, dizia-se assim, ele é amigo do Dr. Ricardo Salgado, vamos ver se não vai facilitar a vida ao Dr. Ricardo Salgado. Passaram 5 anos. Foi condenado em 3 processos movidos pelo Banco de Portugal. Foi finalmente acusado no processo BES. Mas foi. Portanto, não sei se percebe o quão ofensivo é aquilo que disse. Para debater sobre os debates e analisar o arranque desta campanha que não o será, temos 3 dos jornalistas políticos mais experientes do país. Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, a quem saiu na rifa o debate mais visto entre Marcelo e Ventura. Olá, Ricardo. O primeiro e o segundo, aliás. O primeiro e o segundo. E Ângela Silva, jornalista do Expresso, que acompanha a presidência da República. Olá, Ângela. Olá, bom dia. E também David Diniz, com quem partilho a moderação deste programa todas as semanas. Olá, David. Olá, Vítor. Olá a todos. Eu sou o Vítor Matos. Ricardo, começo por ti. O que é que explica que os debates com Ventura sejam os mais vistos? Isto é um fenómeno de adesão, de rejeição ou mera curiosidade?
É uma mistura de tudo. É uma novidade para começar. Ou seja, qual é a grande novidade destas eleições presidenciais, que não nos podemos esquecer, que são umas eleições de reeleição do Presidente da República. E nós sabemos, e os portugueses sabem, que todos os Presidentes da República até hoje, sem exceção, foram reeleitos. Todos tentaram reeleição e todos foram reeleitos. Yanes, Soares, Sampaio, Cavaco, ia dizer Marcelo, porque é o que todos acharíamos ou achamos que vai acontecer. Agora estamos num momento um bocadinho estranho. Quando olhamos depois para a campanha, o que ali está é tudo relativamente previsível, incluindo o Tino de Rãs, que foi candidato há 5 anos, que está na política desde 99, a verdade é essa, desde o célebre congresso do PS. Portanto, a grande novidade é André Ventura. E depois há uma outra questão, que há uma assimilação por parte dos portugueses de que o sistema partidário político português, o sistema partidário, para ser mais correto, mudou. Nós ficámos todos com essa ideia logo nas europeias, embora isso não teve adesão depois à realidade em termos de mandatos, porque as europeias exigem uma percentagem bastante alta para se conseguir meter um deputado, sequer. Mas depois, nas legislativas, veio a confirmação. O PAN cresceu significativamente. Não nos podemos esquecer, aliás, nós já todos assumimos que o PAN está para ficar. Às vezes, já teve até uma dissidência e não é por isso que alguém desconta a possibilidade de que o PAN vai continuar no Parlamento, não sabemos com quanto, mas vai continuar. Duvidamos se o LIVRE vai ou não vai ficar, já não duvidamos que a Iniciativa Liberal vai ficar. Mas uma certeza que o Chega vai crescer. E todos temos a certeza que o Chega vai ficar e que provavelmente hoje vale muito mais do que 1% de há 1 ano e meio, até porque o CDS, que era o que estaria à esquerda do Chega, entre o Chega e o PSD, implodiu ou está em fase de derreter. Pelo menos é o que parece. Parece um gelado a derreter, ou se mete rapidamente no congelador e aquilo ainda ganha alguma forma, ou então todos temos a sensação, eventualmente injusta, que pode desaparecer. Depois, ainda por cima, houve a questão dos Açores, que não sendo uma questão muito significativa a nível nacional, teve o simbolismo da assunção por parte do CDS, do parte do PSD e também do CDS, de que a haver algum governo no futuro terá que ter o Chega, pelo menos como apoio parlamentar, e André Ventura a fazer um discurso em cima disto. E depois, o último ponto. André Ventura é muito bom em televisão. É bom tecnicamente. Agora não estou a falar da questão de... Treinou muito tempo na CMTV a fazer debates. Ele treinou muito tempo na CMTV e quando a CMTV o escolheu, ele já era bom em televisão. Atenção, ele já estava na Benfica TV. A CMTV não escolhe pessoas que não funcionem bem em televisão. Portanto, ele depois cresceu na CMTV, mas ele já foi para lá com alguns dotes. Já tinha dotes televisivos e dotes tribunícios, se quisermos. E depois ele funciona em televisão. E depois, aliás, tu reparares, na última semana... E tu achas que ele funcionou nos debates? Não só nos debates, era isso que eu ia dizer para terminar. Na última semana, a SIC colocou 4 programas de informação, presumo que no top 5, ou colocou 5, não sei, mas enfim, desses 4, de qualquer que seja o top que se faça de 5, de 10 ou de 15, incluindo SIC, RTP e TVI, há 4 coisas da SIC que incluem o André Ventura. 2 debates, André Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa, o debate Marisa Matias, André Ventura, e depois as 2 reportagens que o Pedro Coelho fez o Chega e que tiveram shares absolutamente estratosféricos para o que são habituais. Ontem, a reportagem de ontem do Pedro Coelho, que foi a segunda parte desta segunda-feira, aliás, esta reportagem, a segunda parte da Grande Ilusão, teve na ponta final, na meia hora final, e a reportagem tinha 34 minutos, portanto teve 80 e tal % do tempo, mais de 1.600.000 espectadores de média, ok? Com coisas na casa dos 28% de share, que são valores absolutamente anormais. Mas só bottom line, para passar a Ângela e ao David. Tu achas que isso gera um fenómeno de adesão ou de rejeição do Ventura? As duas coisas ou várias ao mesmo tempo. Aliás, coisas que já aconteceu noutros países. E não é só... Há muita gente que usa a teoria do desastre do automóvel. Eu não concordo com isso. Uma parte é isso, que é para ver o desastre. Outra coisa é para ver uma coisa que é completamente nova. Para outros é, olha, aqui está alguém que diz as coisas que ninguém ousa dizer. Outros é, o que é isto do Chega, que era um pouco o objetivo das 2 reportagens do Pedro Coelho, que não tinham ainda sido feitas em televisão. Há alguns trabalhos de jornais, nomeadamente do Miguel Carvalho na Visão.
E eu acho, agora, é absolutamente indiscutível quando tu tens em 7 dias 4 programas ou 2 debates e 2 grandes reportagens onde o André Ventura é a figura central e que está completamente no top de audiências, isso não tem nenhuma discussão, e nenhum dos temas era propriamente fácil. As reportagens do Pedro são reportagens duras, são difíceis. Deixa-me passar a Os debates são duros, não é? São áridos. Ângela, os debates foram duros. Eu diria, discordava aqui do Ricardo e diria que o debate de Marcelo com Ventura não foi árido. Árido do ponto de vista televisivo. Sim. Repara, não é por acaso que é o debate mais visto desde 2012, porque os debates, as pessoas não, há um grande número de pessoas que não gosta de debates políticos, e aqui foram vê-los. Ângela, o Marcelo despiu o fato presidencial com Ventura e depois com Ana Gomes. Isto vale mesmo votos ou era importante ele marcar esta posição e sair dali por cima? Não, claro que era importante, repara, ele tinha que mostrar que é tão candidato quanto os outros. Eu acho que ele conseguiu, antes de mais deixa-me dizer-te que eu acho que nos últimos dias os debates e agora todos estes episódios à volta de se o Presidente está ou não está infectado, isto parece um guião de uma campanha de combate à abstenção, quer dizer, as pessoas estão focadas nisto. É engraçado pensarmos que há 3 semanas o país parecia não se lembrar de que ia haver eleições presidenciais. E de repente, embora nós digamos que a campanha está moribunda e está, não há campanha de rua, mas os debates tiveram um efeito absolutamente surpreendente, realmente as tais audiências que competem ombro a ombro com os jogos da Champions, está tudo dito. E Marcelo percebeu isso, ele é um bicho de televisão, e percebeu que tinha que ir intercalando a sua postura mais institucional com a postura de bicho de televisão e de animal político que ele também é. E portanto acho que claramente preparou isso e terá ganho com isso. Acho que ele conseguiu, no embate com Ventura, conseguiu definir uma teoria que, aliás, a própria esquerda tinha muita ideia, a esquerda e não só, as pessoas que vomitam André Ventura e o Chega tinham muita ideia de que a melhor estratégia era ignorá-lo, era não falar dele. E acho que Marcelo aí, durante estes debates, impôs uma nova teoria, que neste momento já é até citada por pessoas da própria esquerda. O Daniel Oliveira escrevia no Expresso que não é possível ignorar Ventura. Marcelo veio explicar isso e aí eu acho que ele consolidou uma posição. É que a melhor maneira não é censurá-lo, não é calá-lo, é ir a jogo, debater com ele e ter argumentos para o contrariar e para virar a argumentação de Ventura. Quanto a André Ventura, eu acho que também há aqui um dado novo, acho que ele nos debates mostra que tem muita noção dos seus limites, ou seja, ele não foi minimamente para além da sua agenda radical, extremista, xenófoba, racista. Ele não tentou minimamente seduzir eleitorado para além desse nicho de mercado que já se percebeu que é o dele. E isso, se por um lado é uma prova de força para segurar esse eleitorado mais radical, por outro lado é uma prova de alguma fraqueza ou de alguma consciência de que tem limites para se expandir para além disso. Acho que as tendências expansionistas de André Ventura mostraram-se muito mais limitadas do que nós supunhamos durante estes debates. Agora, ao contrário do Ricardo, eu acho que a novidade destes debates não foi só André Ventura. Eu acho que há 3 novidades ao Tiago Maia, que foi claramente uma surpresa, e havia, apesar de tudo, alguma curiosidade em perceber como é que o candidato à Iniciativa Liberal ia aparecer-se, ia posicionar, o que é que tinha de novo para dizer. Acho que ele conseguiu mostrar que há um partido liberal que tem uma agenda diferente e que se destaca das outras direitas, e também conseguiu mostrar que o Partido Liberal não come criancinhas ao pequeno almoço. É muito engraçado quando ele no debate com Ventura até diz: você acha bem pôr muitos milhões na TAP e acha mal que se ponham poucos milhões no rendimento social de inserção. Portanto, ele aparece aqui também com um perfil humanista, e isso é um caminho que vai ajudar a Iniciativa Liberal provavelmente a crescer em eleições futuras. E Ana Gomes, acho que era a terceira novidade e a terceira incógnita, teve um papel difícil. Por um lado, ela queria disputar eleitorado do Partido Socialista a Marcelo Rebelo de Sousa, mas por outro lado queria disputar com Ventura algum voto de protesto, e aí eu acho que ela acabou por ser um bocadinho mais errática. Vamos ver como é que isso depois vai resultar no dia do voto. Deixa-me passar ao David. David, tu viste os 21 debates, ou pelo menos, não sei se viste todos os debates com o Tino de Rãs. Vi mais de metade dos debates de Tino de Rãs, portanto devo ter visto 19 pelas já contas. Não tens que ver os do Tino de Rãs no Porto Canal, portanto não há. Exato. Capaz de ser. Ainda pode haver mais um hoje, atenção, entre todos. Ainda pode.
Como é que tu avalias isto no conjunto? Quer dizer, sem deixares de comentar o que o Ricardo e o que a Ângela disseram, quem é que ganhou e quem é que perdeu este campeonato? Se me permitires, então deixa-me começar pelo que dizia o Ricardo. Eu acho que o Ricardo tem razão. Isto provavelmente... aliás, o Ricardo e a Ângela fala de uma espécie de guião para mobilizar, e eu acho que de alguma forma isso é acertado. A grande interrogação que tenho neste momento é se o efeito Ventura, que é na verdade o único efeito de mobilização eleitoral que temos presente, e essa vitória ele inegavelmente tem, se o efeito Ventura será idêntico de alguma maneira, enfim, com as devidas comparações, àquilo que vimos nos Estados Unidos com Donald Trump. Eu explico muito rapidamente. O que nós tivemos em novembro passado na América foi uma mobilização muito grande de voto contra Donald Trump e uma mobilização também bastante forte do próprio Donald Trump, ou do eleitorado de Donald Trump. E isto levou a uma votação absolutamente recorde nas últimas décadas nos Estados Unidos. Qual é o problema que nós temos em Portugal? Tu achas que aqui se vai mobilizar gente para votar Ventura e gente que se vai mobilizar para votar contra a Ventura? Eu acho que claramente vai haver mobilização de voto por André Ventura e contra André Ventura, e eu acho que isso pode ser o único fator de alguma esperança para os candidatos à esquerda, porque eu creio que tendencialmente o voto contra Ventura será mais favorável para eles e talvez também para Tiago Maia de alguma maneira do que para Marcelo, e evidentemente haverá um fator de mobilização para André Ventura. Eu acho que ele nós teremos de fazer alguma comparação para situar esta votação que vamos ver de André Ventura, e inevitavelmente a comparação que temos é com as últimas legislativas, e eu acho que é inegável que ele vai ter bastantes mais votos do que teve nas legislativas de há um ano. Agora, a grande questão é até onde é que esse fator, portanto ódio ou entusiasmo com André Ventura, será suficiente para neutralizar todos os outros efeitos contrários que nós temos em cima da mesa, porque temos muitos. Eu hoje, por exemplo, via um exercício de um cientista político, do Carjal, ali no Público, que me pareceu muito exagerado do ponto de vista de números, mas que do ponto de vista de fatores me parece... David, essa tua tese contraria um bocado aquela de que a abstenção vai crescer, mas de facto depois há aqui outro fator, que é a abstenção pode potenciar alguns resultados ou prejudicar outros, não é? Dependendo de qual é o eleitorado que sai de casa. Mas isso é outra coisa, é como é que depois se distribuem votos, não é? Aquilo que eu estava a medir é as duas forças para esta eleição, de mobilização ou desmobilização. É que de mobilização, eu acho que o que existe é é a polarização que André Ventura gera. De desmobilização, tu tens quer o efeito de normalização, digamos assim, dos atos eleitorais, quer o efeito de uma reeleição, e salvo erro na última reeleição que tivemos, a de Cavaco Silva há 10 anos, a abstenção foi de 53%, qualquer coisa à volta disto, e ainda temos o efeito estatístico de termos integrado mais de 1 milhão de imigrantes por efeito automático, devido à mudança da lei, que já aumentaram brutalmente a abstenção nas legislativas, e aqui nem sequer há voto presencial, portanto mais aumentarão ainda. A isto ainda temos que juntar o efeito pandemia, porque é bom dizer, acabei de ouvir os especialistas que falaram aos decisores políticos na sessão do Infarmed, e aquilo que ali está previsto, ou que eles estimam, projetam como dados para daqui a 2 semanas, enfim, mais ou menos quando vamos votar nas presidenciais, é uma média de 14 mil casos por dia em Portugal e de 150 mortes por dia. E isto é inelutável, no sentido que é efeito automático, porque as restrições só vão ser aplicadas daqui a uns dias e, portanto, com isto vamos ter de contar. E vamos ter de contar no dia das presidenciais. Portanto, verdadeiramente a questão é até onde é que o efeito polarizador que André Ventura traz, pró e contra, não sabemos em que medida um e outro, pode contrariar estes fatores todos juntos que à partida ditariam um aumento da abstenção bastante significativo. Deixa-me então passar agora aqui ao Ricardo. Ricardo, estas eleições acabam por ser
um laboratório sobre como lidar com o fenómeno da André Ventura. Era uma incógnita, era uma coisa que não se sabia. Mas eu aí sou muito crítico dos jornalistas e dos jornais. Mas sim, podes fazer as tuas críticas, mas eu queria te fazer uma pergunta específica. Quer dizer, quem se saiu melhor foi quem combateu, quem foi para o debate posicionado ao centro contra Ventura ou seja, os piores debates foram os debates da extrema, extremaram-se. O que era relativamente fácil de antever, porque eu acho que aí há pouca... os candidatos mais à esquerda aprenderam um pouco com outros exemplos, nomeadamente com o Brasil, embora no Brasil não tenha havido debates, porque houve aquela situação em que o Bolsonaro levou a facada e, portanto, conseguiu ir calmamente até às eleições sem fazer campanha, praticamente, mas dos próprios Estados Unidos e de outros sítios que explicam, que apesar de tudo nos dão um guia de qual é a melhor maneira de lidar politicamente com algum candidato do estilo do André Ventura e com a matriz política, se é que conseguimos encontrar ali uma matriz do André Ventura, e acho que os outros candidatos, sobretudo o Marcelo e o Tiago Maia, conseguiram ir mais para o campo das ideias e em vez de irem para a discussão da ilegalização ou não ilegalização ou do vigarista ou etc., conseguiram levá-lo para temas mais de ideias, onde a estrutura do André Ventura é muito frágil, não é? A estrutura do Chega, não é? Porque ele é uma pessoa inteligente, mas ali ele no fundo lança frases soltas sem muita cola ou sem quase cola nenhuma. Enquanto estão só no debate das frases soltas é fácil, eles atiram uma frase e ele atira uma, normalmente pesa o dobro ou o triplo. Não é? Eles atiram uma pedra e levam com uma bigorna. Quando estão a discutir ideias, aquilo desfaz com mais facilidade. E eu aqui acho que há muita culpa dos jornalistas por uma razão. Vou-te dizer, aliás, primeira questão, já agora fazer só aqui um comentário ao Tiago Maia. Eu acho que nós estamos a falar de coisas diferentes, para usar o exemplo da Champions. O Ventura é da Champions, o Tiago Maia não é, é da Taça da Liga. E, portanto, normalmente, os jornalistas nós cometemos muitas vezes este erro de falarmos mais e escrevermos mais sobre quem conhecemos. Por isso é que, por exemplo, se nós vemos historicamente, todos nós perdemos muito mais tempo a analisar os partidos do Santana Lopes e do Manuel Monteiro e etc. E se calhar depois nas redações não há quem conheça o partido do André Ventura, o que é um erro total, porque estamos a falar de um partido que pode caminhar para os 10%. E é meio absurdo que de repente haja 4 especialistas num partido que vale 1% e não haja ninguém que se dê ao trabalho de perceber partidos que deem 10%. E isso sim é uma lição que está mais do que dada pelos brasileiros ou pelos americanos. As autocríticas estão todas feitas, os livros estão todos escritos, as reportagens estão todas feitas, só não leu quem não quis. Aliás, há um artigo que eu costumo sempre recomendar que se chama Hora de Acordar, é um artigo que está livre no online, da Malu Gaspar, que é uma das mais importantes jornalistas políticas brasileiras, escrito na revista Piauí, e que se chama Hora de Acordar. Porquê? Porque a certa altura ele nomeia um ministro da Educação e nas redações é o espanto. Quem é este tipo? Ninguém conhecia. E depois foi saber, o tipo andava em todas as bocas dos fóruns dos bolsonaristas há meses e ninguém se tinha dado ao trabalho de perceber quem são as pessoas que estavam ao lado do Bolsonaro. De repente há ministros a aparecerem que nas grandes redações da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Globo, ninguém conhecia, e ninguém conhecia porque não queria conhecer. Porquê? Porque estavam habituados aos dos partidos que conheciam, embora o sistema brasileiro é confuso. E, portanto, eu acho que a história do ignorar o Ventura é só uma coisa absurda. Eu acho que deve haver parcimónia e deve-se ir gerindo as coisas com calma, mas deve-se também começar a perceber como é que as coisas funcionam. Repara, o Congresso do Chega, se calhar foi mais importante que os outros congressos partidários todos do último ano. Provavelmente foi, até pelo caos que aquilo foi, mas foi, embora depois o partido depende muito de uma só pessoa. Portanto, acho que esse esforço tem que existir e tem que se perceber. Agora ainda falta um tempo, presumimos, para legislativas. Há mais do que tempo para perceber o que é que ali vai, embora vai haver cisões, saídas, etc., que é o que mostra muito os trabalhos, por exemplo, do Miguel Carvalho ou do Pedro Coelho. Depois só uma questão. Eu acho que as comparações com os Estados Unidos não fazem sentido. E não é pelo tipo de candidato, é por uma razão. As eleições americanas foram umas eleições existenciais. Eram as eleições mais importantes da década no mundo inteiro. Se calhar uma das eleições mais importantes da história dos Estados Unidos. E estava ali em jogo, como se vê, aliás, pelo que está a acontecer agora, era mesmo uma coisa existencial. As eleições presidenciais portuguesas não são, felizmente também, por boas razões, não são umas eleições existenciais. Não há nenhum português que ache que elas sejam umas eleições existenciais. Há depois uma questão importante, que é, para várias pessoas, que Ventura não pode ter mais do que X, que é bom que haja uma maior mobilização, que o Marcelo ganhe. Há várias coisas, outros queiram que haja uma segunda volta. Bem,
há várias forças que podem levar as pessoas a votar. Uns porque querem que a esquerda tenha mais que Ventura. Mas há aqui um segundo campeonato, não é? Uma coisa é o Marcelo ganhar com mais ou menos, não sei o quê. Outra coisa é os outros candidatos estão todos a trabalhar para o futuro. Há um segundo campeonato, mas a partir do momento em que está uma pessoa como Ana Gomes, coloca-se uma questão muito complicada que depois que contas é que faz a seguir. Não nos podemos esquecer, foi como quando foi o Fernando Nobre ou quando foi o Manel Alegre. Depois aquilo não tinha uma transposição para nada no sentido para o futuro. Imaginemos que a campanha corre muito bem. A Ana Gomes tem 20%. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Nós não sabemos. Portanto, na verdade, nós só estamos a olhar para o outro campeonato a seguir. Estamos para ver o que é que acontece entre a Ana Gomes e o Ventura e depois o que é que acontece à Marisa, a Marisa versus Ana Gomes, Marisa versus Ventura, Marisa versus Maia, Marisa versus João Ferreira versus estes todos. E, portanto, não é no foco principal. Por isso é que eu acho que essa comparação não existe. Eu espero que haja uma mobilização. Eu aí discordo da Ângela, acho que as pessoas de facto acordaram para as presidenciais, isso não há dúvida. Daí a elas irem votar em massa, eu tenho grandes dúvidas. E não é só por causa da pandemia. Mesmo sem pandemia, não sei se havia uma votação mais expressiva do que nas últimas eleições. Com pandemia, eu temo o pior. Ângela, como é que tu vês este subcampeonato eleitoral? Porque, por um lado, tens Marcelo a tentar perceber se temos aqui um presidente com um resultado mais próximo dos 50%, pode sair dali um presidente diferente do que se ele tiver 60%? Isto é uma questão. A outra é o que é que significa para o futuro do sistema político o resultado do Ventura, da Marisa, ou do João Ferreira, ou do Tiago Maia? Estão todos a jogar para as legislativas, como é evidente. Sim, estas presidenciais têm muito de trabalho para o futuro, nomeadamente desses candidatos para além de Marcelo, não é? É evidente que quer a candidata do Bloco, quer o do PC, quer dos partidos à direita, estão no fundo a semear para as eleições que virão a seguir, e aquilo, os scores que conseguirem no dia 24 vão ter importância para a dinâmica e o fogo com que se vão lançar daqui para a frente, até porque há autárquicas já no final do ano e as legislativas também não estarão assim tão longe quanto isso. Agora, aí o que há a dizer é que o candidato do PC, João Ferreira, acho que foi altamente eficaz. Ele percebeu que tinha sobretudo que segurar o eleitorado comunista e, portanto, não saiu muito da sua agenda, é a Constituição, são os direitos dos trabalhadores, foi claro, eficaz e firme nisso e, portanto, provavelmente vai ganhar com isso nas presidenciais. Marisa Matias, já todos dissemos, foi a grande exceção, embora eu acho que Marisa Matias apareceu aqui como uma candidata um pouco contrariada, é como se ela tivesse ido a jogo porque o Bloco não tinha mais ninguém, chegou-se a falar de Francisco Louçã, mas claro que Francisco Louçã está numa fase em que o campeonato é outro, não queria entrar nisto, e de certa forma o Bloco olhou para o lado e não tinha outro nome, e Marisa Matias vai e ela não consegue disfarçar que provavelmente preferia ter-se juntado a Ana Gomes. Acho que isso, a sensação que dá é que isso a mobilizava mais do que ela ter que ir a jogo sozinha, e portanto a campanha para o Bloco é uma campanha complicada. Nós não sabemos, não sabemos se ela tem mesmo essa ambição, mas era uma das caras, das possíveis sucessoras de Catarina Martins. Com esta campanha, isso parece um bocadinho fora de causa, não? Sim, também não sei se isso estava tão em causa quanto se chegou a dizer e a escrever. Vamos ver quem é que... Francisco Louçã tem uma postura muito decisiva na estratégia do Bloco de Esquerda e a proximidade dele, por exemplo, a Mariana Mortágua, é algo que merece atenção. Não tenho a certeza se Marisa Matias é a aposta em que Catarina Martins e Francisco Louçã mais jogam para um futuro dentro do partido. De qualquer forma, esta campanha claramente fragilizou-a e provavelmente isso vai contribuir para que ela se afaste mais dessa corrida. Depois, à direita sim, o Tiago Maia, como já falámos, acho que aproveitou esta campanha para mostrar que a Iniciativa Liberal tem um caminho para fazer, é um caminho limitado, claro que não vai ter uma grande votação, mas apesar de tudo a direita percebeu que entre o PSD, que está frágil, entre o CDS, está a desaparecer, entre o Ventura, para que muita gente não consegue sequer olhar, há uma outra alternativa, que é um partido que se assume como liberal, e isso é uma novidade no xadrez político nacional. Depois, há André Ventura, já falámos mais dele, e eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, no meio disto tudo, é de facto outro campeonato. Marcelo tem como adversário a abstenção, sem dúvida. Ele hoje dá uma entrevista interessante ao podcast do Daniel Oliveira e tenta arranjar aí um argumentário para se prevenir para isso, lembrando que a Constituição não estabelece nenhum limite mínimo de votos para legitimar a eleição de um chefe de Estado, e depois também diz que se tiver
muita abstenção, que isso também pode ser um incentivo, pode ser um sinal de que o eleitorado lhe diz tem algo a corrigir. E, portanto, ele sinaliza que, pronto, se houver pouca gente a votar nele, ele pode transformar isso numa força para se afirmar no segundo mandato. O que é que vai ser um segundo mandato? Ninguém sabe. Eu acho que Marcelo não muda enquanto não houver direita. Acho que a estratégia dele no primeiro mandato, que foi muito uma estratégia de zelar pela estabilidade, estar ao lado do governo, ajudar António Costa, tem muito que ver com a inexistência da alternativa. Acho que quando houver direita, Marcelo muda, pode mudar, não propriamente para ser um radical oposicionista de qualquer governo, agora para ser o defensor provavelmente de uma alternativa e ajudar a trabalhar para que possa haver um governo de outra cor mais à frente. David, comentário ao que o Ricardo e a Ângela disseram, e depois outra coisa, isto tudo, a campanha, haver campanha, não haver campanha, vai mudar alguma coisa? Nesta fase do campeonato diria que já não mudará muito, não é? Aliás, nós Expresso e SIC, tínhamos na última sondagem que fizemos, já passou um mês, apontávamos para 12% de indecisos entre aqueles que aceitavam responder ao inquérito. Isso já era um número razoavelmente baixo. Enfim, é certo que alguns que já tinham um voto mais ou menos firmado admitiam mudar de voto, mas o ponto é, já não era uma margem muito grande para que as coisas pudessem mudar. Houve muita gente a ver os debates, isso é interessante, mas a partir daqui, quer dizer, muito dificilmente haverá fatores decisivos para mudar. E aliás isso é muito notório, porque Ana Gomes, por exemplo, sai do último debate com Marcelo Rebelo de Sousa a tentar forçar uma divergência, desde logo com a polémica sobre Ricardo Salgado, portanto, que foi uma matéria onde ela não saiu particularmente bem, foi bastante criticada depois do debate com Marcelo. Portanto, isto mostra o grau de dificuldade que os candidatos que não Marcelo terão a partir daqui, já estão a ter, de entrar na campanha de uma maneira mais decisiva. Portanto, eu diria que a campanha não vai mudar de facto muito, e aliás estará muito concentrada em todas estas questões de curto prazo relacionadas com a pandemia. Relativamente à mobilização não vou acrescentar muito, obviamente Ricardo não estava a dizer que teremos uma mobilização a um fator tão estrutural como houve nos Estados Unidos. A questão que eu sublinhava e que mantenho é que André Ventura é o único fator de mobilização adicional que temos em cima da mesa, todos os outros funcionam contra, e aliás podia juntar outros. Portugal não adaptou, creio eu, suficientemente os procedimentos eleitorais para facilitar nesta conjuntura que as pessoas fossem votar. Estás a ser muito simpático. Estou a ser muito simpático, pode ser bastante mais desagradável, certo? Digamos que se tu hoje saíres à rua de t-shirt, dirias que tu não te adaptaste suficientemente às condições climatéricas. Que é como quem diz, não te sabes vestir. Pronto. Relativamente ao que a regra, o maior conselho que recebemos é leva a sua caneta, dá vontade de rir, porque verdadeiramente o que as pessoas gostariam era de já terem voto digital ou voto correspondência, ou voto não sei o quê, portanto leva a sua caneta. A correspondência é evidente, não é? Porque, quer dizer, é algo que manifestamente provou ser bem sucedido nos Estados Unidos e que já tinha provado ser bem sucedido noutros sítios. Hoje é muito pouco arriscado do ponto de vista de regras democráticas que o voto por correspondência se faça, e mesmo este voto por antecipação que vamos ter no próximo fim de semana é quase absurdo, tendo em conta a conjuntura que nós estamos a ter. Portanto, enfim, fez pouco ou mesmo nada para alargar, e mesmo assim as pessoas estão a registar-se bastante mais do que nas últimas legislativas, o que, enfim, se há algum sinal positivo sobre esse. Ainda temos a questão das pessoas que vão ter que votar em confinamento, que isso vai ser uma confusão terrível. A questão porta a porta, nem vou por aí, porque é porta absurdo. A porta, de cada voto que eles recolhem, vão ter que voltar ao quartel dos bombeiros para despir o fato e voltar a vestir um fato novo para recolher voto a voto. Isso é bastante ridículo. O Vítor Matos conhece mais umas conselheiras que fazem isso com caminhonetas. E até garante logo o resultado. Exato. É extraordinário como é que não se previu nada disto a tempo e como é que não se alterou, não se alteraram as regras a tempo. Eu sobre as campanhas, deixem-me só introduzir aqui um dado, é que é assim, eu acho que ao mesmo tempo é muito salutar, é quase higiênico
que tenham acabado aquelas campanhas que todos nós andámos a dizer nos últimos anos que estavam completamente gastas e que agora, forçados pela pandemia e pelos confinamentos, livrámos-nos daquelas campanhas ridículas de bandeiras, de brindes, de apitos, de bombos. Claro que falta a rua, falta a dimensão festa, falta tudo isso, mas ao mesmo tempo talvez seja um momento para os partidos repensarem as campanhas e guinarem um bocadinho num sentido mais civilizado e mais de acordo com aquilo que são as campanhas noutros países europeus. Esta é a parte da Ângela em que ela está aliviada por não passar 15 dias na estrada. Também estou um bocadinho convencida. Também, de certeza. Já são muitos anos de campanhas, mas não é só isso. Quer dizer, há um modelo que estava muito gasto e talvez isto seja também uma oportunidade dos partidos repensarem como é que vão fazer futuras campanhas. Ricardo, tu achas que isto muda alguma coisa ou a vida continuará a ser o que era quando mudar? Quer dizer, eu acho, vão voltar às campanhas? eu acho que vai mudar alguma coisa e já há algumas campanhas um bocadinho diferentes. Surpreende-me que não tenham tido uma adaptação maior à questão da pandemia, à questão digital, quer por parte do Estado, que eu acho absurdo. A questão do voto eletrónico é bastante complexa. Há um país, há alguns exemplos depois em certas comunidades, etc., mas num país é a Estónia, que tem voto eletrónico, acho que funciona bastante bem, mas a Estónia é uma sociedade profundamente digitalizada, não é muito fácil de importar para cá. Agora a questão do voto por correspondência, como se disse, não tem grande ciência, desde que seja tratado com antecedência, não podia ser agora, isto tinha que ter sido começado a tratar em maio ou junho. Bem, admito que fosse bastante complicado, agora temos aqui um problema. Em relação à campanha, nós dizemos sempre isso, mas na verdade acabam sempre um bocadinho vítimas dos mesmas coisas e dos debates, e dos debates televisivos e das mesmas saídas à rua. Agora vamos ver o que é que eles vão conseguir fazer ao longo dos próximos 15 dias e depois há de facto esta dificuldade brutal que é como fazer campanha com o país confinado. Porque tem dois problemas. Não há pessoas na rua, a quem convence. Dois, as pessoas estão em casa a criticá-los. Claro. Porque vão estar a dizer, ou seja, os partidos agora, os candidatos, vão todos agora provar um bocadinho o veneno da festa do Avante, e do Congresso do PC, que é dizer, então, que é perceberem que de facto a Constituição protege os direitos políticos, os direitos sindicais e os direitos religiosos, portanto não pode impedir qualquer tipo de manifestação ou de ação, e agora todos vão poder usar isso. Só que muitos deles criticaram a festa do Avante eu acho que até é mais complicado, Ricardo, se me permites. E a CGTP, não nos podemos esquecer que o 1º de maio da CGTP só lá estavam delegados sindicais, portanto ninguém estava a incumprir a lei, era altamente discutível eles estarem ali, eu acho que foi altamente discutível, mas eles estavam a cumprir a lei, portanto agora vai haver aqui, não tenhamos dúvidas que quando as pessoas estiverem todas em casa vão dizer o que é que estes tipos estão a fazer na rua, para além do ridículo, não está lá ninguém, nós estamos em casa, vamos é para casa, façam por Zoom e façam por Skype. E portanto vai ser um desafio, sendo que isso é possível de fazer. Agora não sei se eles têm imaginação imediata para conseguir fazer isto. Para criar atração no eleitorado. Bom, era uma nova ronda de debates, assim que podia-se posicionar para isso. Só que há aqui um pequeno problema, que é... primeiro era uma segunda ronda, era ótimo. Eu tenho dúvidas sobre isso, até porque depois a segunda ronda de debates obriga a participar em todos os candidatos, porque é assim que a lei portuguesa impede. E, portanto, já não é pré-campanha. O Tino de Rãs tinha que estar literalmente nos debates, o que dá... os tais 21 debates. Eu acho isso uma coisa sem pés nem cabeça. Eu já agora, por falar em Tino de Rãs, observando, o Ricardo teve uma posição que na altura foi um bocado polémica em relação a isso, mas polémica? Vocês é que são todos politicamente corretos. Não sou nada politicamente correto. Porque se fosse exatamente o contrário. O Zé Manuel Coelho, eu digo sempre, é que o país clamou pelo Tino. Deixa-me só dizer. O Zé Manuel Coelho teve 4% nas presidenciais. Se fosse o Zé Manuel Coelho que estivesse nessa situação, ninguém vertia uma lágrima por ele e ninguém o queria nos debates. Nem se fosse o Garcia Pereira ou o Gil Garcia. Como é o Tino, que é um gajo porreiro, toda a gente disse, tem direito a ir aos debates. Coitadinho. Que é uma coisa absurda, que é ter direito, que é o que eu digo sempre, malta, o Manel Carvalho escreveu um editorial sobre isso. Eu depois liguei ao Manel, mandei-lhe uma mensagem e vou escrever um artigo para o Público depois das eleições presidenciais. O Público não liga pavido ao Tino de Rãs durante a vida toda. Não faz nenhum sentido. Porque é que há de ir a debates? Porque é que o Tino há de ter uma entrevista no Público de 2 páginas? Não faz sentido. Ou seja, nós podemos fazer o que quisermos com o Tino. Agora está nos debates. Não acontece em nenhum país do mundo. Porque eu digo, este precedente que se criou agora é um precedente que vai sair muito caro. Sim, se houver 10 Tinos daqui a 5 anos... Mesmo que haja só um. Se for como eu disse, se fosse o Zé Manuel Coelho, ninguém o queria nos debates. O Zé Manuel Coelho teve 4%. Se fosse o Gil Garcia ou o Garcia Pereira, ninguém o queria nos debates. O PC não ia querer estar a discutir com o Gil Garcia ou com o Garcia Pereira.
Pronto, e portanto, aliás, é uma situação meio bizarra, pronto, agora já está, e tivemos o momento das pedras e outros momentos, e o Tino é um tipo simpático e agradável. Não, mas um dia que chegar só mais um candidato que não é simpático nem agradável, quero ver com que argumento é que o tiram dos debates. Mas foi penoso ver aqueles debates porque os candidatos estavam ali a... Não, eu não os vi, portanto para mim não foi nada penoso, eu não vi, vi um bocadinho de porque o primeiro, para perceber o estilo, e não vi mais nenhum, mas em e todo não caso, faz nenhum sentido. Não é serviço público. Não, eu acho que aí foi é aquela coisa, a RTP leva com o Conselho de Redação, com a administração depois está borrada de medo por causa do governo, depois o Conselho Geral Independente, toda a gente manda, não sei o quê, e pronto, a RTP é obrigada a fazer aquilo não faz sentido nenhum. David e Ângela, alguma coisa a acrescentar? E os outros candidatos vão lá, pronto, que é tudo maluco, mas enfim. Eu, quanto ao Tino, não tenho muito a acrescentar. Enfim, na generalidade concordo, mas percebo que o papel da RTP, ou se quiserem a discussão interna da RTP, acaba por levar não a é isto. verdade, David, desculpa lá, em Espanha, nas últimas eleições legislativas, a TVE fez um debate com 4 partidos. Há para aí 14 ou 15 partidos com assento parlamentar em Espanha, alguns deles decidem a formação de governos e não estão nos debates. Mas a os debates são da RTP é o que é, e a casa é o que é, e a conjuntura é o que mas é. Mas é que isto não acontece na BBC, não acontece acontece na France 2, não acontece na RAI, não acontece em nenhuma televisão pública, não acontece. Mas é assim, mas o meu ponto relativamente ao Tino de Reis, que é bastante, enfim, limite-me a 10 segundos porque não vale mais tempo do que isso, francamente, quer dizer, acho que ninguém ganhou particularmente com aquilo, verdade, também ninguém perdeu particularmente com aquilo, mas eu nem sei se as audiências da RTP foram boas, naqueles debates foram boas ou más, é um pouco relevante. Eu acho que se perdeu a questão do precedente e o precedente vai fazer ricochete mais à frente. Não sei, é uma pena não nos podermos focar naquilo que é relevante, e eu, por mim, votava numa segunda ronda de debates entre os principais candidatos, até porque há um deles, Ana Gomes, que eu acho que precisava mesmo numa segunda ronda para se perceber melhor qual é o caminho que ela quer fazer depois destas presidenciais. Tá bem, mas precisava acho da que ela foi ronda. claramente a candidata. Como o Cavaco, numas eleições presidenciais com o Sampaio, que dizia mais uns dias de campanha e eu ganhava isto. Está bem, é a vida. Olha, eu também mais uns dias e também fazia mais coisas. Na campanha presidencial também precisava de mais tempo, pois é. Não, mas era mesmo para se perceber melhor de que lado é que ela está, porque, quer dizer, esta coisa de comparar o Primeiro-Ministro ao Vítor Orbán e depois simultaneamente não conseguir durante os debates fazer nenhuma crítica ao governo, não se percebe bem, e portanto se a aposta dela... Então está aí um bom ponto, para nós trabalharmos. Está aí um bom ponto para nós trabalharmos. Olha, vamos passar então ao que não nos sai da cabeça, para além de tudo o resto que não nos sai da cabeça. David, eu começo por ti. O que é que não te sai da cabeça? Olha, o que não me sai da cabeça foi o que aconteceu nos Estados Unidos, não é propriamente original, não sairá da cabeça de muitas pessoas, muitos milhões pelo mundo fora, mas eu queria queria falar-vos de um ângulo que me ficou na cabeça também desde que vim dos Estados Unidos. Nós jornalistas, sobretudo nós, mas é uma discussão geral, andamos há uns anos neste dilema existencial, e lá na América sobretudo, sobre o que fazer ou como agir perante fenómenos como Donald Trump. E há uma discussão que será interminável sobre o posicionamento da imprensa, que é muito liberal nos Estados Unidos e que foi muito fortemente opositora a Donald Trump. Depois do que aconteceu no Capitólio, que esteve escrito em muita dessa imprensa liberal, ainda antes da campanha se fazer e antes da eleição sobretudo, aquilo que aconteceu mostra quão certos estavam os alertas, nomeadamente escritos na imprensa, de quão longe Donald Trump poderia ir. E eu acho que isso também é uma lição a retirar dentro deste processo que continuará nos Estados Unidos e continuará seguramente também na Europa, sobre como lidar com estes assuntos. Eu acho que é evidente que há muitos perigos de a imprensa se posicionar de uma maneira bastante mais editorializada, mais aguerrida contra os poderes, quando eles são assim. Mas a verdade é que, ao fim destes 4 anos, e sobretudo depois daquilo que aconteceu no Capitólio, fica bastante provado que entre erros há uns bem maiores e outros bem menores. Ângela, e tu, o que é que não te sai da cabeça? É a nomeação de José Guerra para a Procuradoria Europeia, que António Costa acusa o PSD de partir de uma campanha contra o Estado português, mas que em Bruxelas percebe que está a ser acompanhada com mais atenção do que provavelmente convinha ao governo português. Depois dos eurodeputados de centro-direita terem pedido à Presidente da Comissão que investiga a nomeação do Procurador José Guerra,
Hoje sabe-se que é a vez dos liberais também escreverem ao Presidente do Conselho, António Costa, que preside neste momento a União Europeia, e a pedirem que o caso seja esclarecido. Portanto, o facto do governo português não ter provavelmente arrumado este caso em tempo útil vai fazer com que isto ainda persiga um bocado a presidência portuguesa da União Europeia durante uns tempos, e por muito que António Costa diga que isto é uma campanha do PSD contra o Estado português no exterior, prova-se que a coisa em Bruxelas merece mais atenção. Ricardo. Eu não me sai da cabeça a abstenção. E a abstenção por 3 coisas. Pelo impacto que pode ter no resultado, pelo impacto que pode ter na democracia, no sentido em que nós já estamos em abstenções altas, mas se formos para um nível muito alto, isso vai ser um tema muito forte, e pelo impacto que vai ter naquilo que nós já discutimos nesta Comissão Política, que é na incapacidade do Estado de preparar as eleições, o que vai ser uma metáfora, se quisermos, perfeita para a questão da própria pandemia, caso ela não comece rapidamente a correr melhor. Acho que aquilo que nós vamos viver todos no dia 24 de janeiro pode ser um murro no estômago, enfim, com algumas ondas de choque que começam todas, na minha opinião, a partir da abstenção, porque tem de facto o efeito no resultado, o efeito na democracia e o efeito no próprio papel do Estado a gerir situações extremas. Muito bem. Olhem, a mim não me sai da cabeça a questão do frio nas escolas, porque uma coisa é ver as notícias e outra coisa é ser apanhado por isso em casa. Eu estava a jantar com a minha família, tenho 2 filhos, um de 15, um outro de 10 anos, e comentei o comentário normal das notícias. Olhem, vejam lá que nas escolas, parece que há escolas em que os miúdos vão com mantas para a escola, não sei o que tem frio. Bom, e só depois de eu comentar a notícia é que os meus filhos me disseram que têm frio na escola, ao ponto de o mais velho dizer que não consegue escrever com o frio das janelas abertas, que não consegue agarrar na esferográfica para escrever. Tiveram uma educação demasiado esmerada, é o que eu acho. Não os puseram ao frio suficientemente. Claro. Ao frio, claro. Seguisse as regras de Esparta, tinhas posto os seus filhos à chuva e ao frio umas noites, e eles estariam rijos. Ou à inglesa, tomarem um banho frio de manhã, claro, saírem de casa. Mas realmente fiquei chocado com isto, porque às vezes temos as realidades dentro de casa e não temos noção de que as coisas são assim. E assim termina mais uma Comissão Política, com edição multimédia do Rubem Pereira e ilustração do Tiago Pereira Santos. Ficamos com uma música dedicada a André Ventura, Skeleton Tree, Nick Cave and the Bad Seeds. Sunday morning, skeleton tree. Oh, nothing is for free. In the window, a candle. Well, maybe you can see. Falling leaves thrown across the sky. A jittery TV. Glowing